Vamos ver a base, como sempre nós vemos, das palavras em hebraico, nessa etimologia, para que entendamos como essas palavras, em todos os textos sagrados que aparece a palavra crescimento, e possamos ver assim também como essas palavras são fundamentais para que se entenda agora na doutrina o que é de fato crescer. Temos três palavras aqui, a palavra Ravá, Samach e a palavra Gadal. Também gera a palavra Gadol, algo grande. Então, primeiro é Ravá, está escrito aqui. Ravá. Ravá. Outra palavra é Samach. Samach. Isso vai estar tudo no PDF, tá bom? E temos a palavra Gadal. Gadal. Lembra de Gadol? Gadol. Cohen Gadol, que significa Cohen é sacerdote, Gadol é grande. Então a palavra sumo sacerdote literalmente significa Cohen grande, o sacerdote grande, sacerdote maioral, sacerdote que está em outro nível. Então Cohen Gadol, porque a palavra Gadol, que é grande, algo maior, deriva da palavra Gadal, que é também crescimento. Só que presta atenção, quando aparece a palavra Ravá, se refere a algo que cresceu e multiplicou. Por exemplo, quando nós vemos alguém que tinha um número X de ovelhas e o rebanho cresceu, pronto. Aí não é somente cresceu de estatura, o rebanho cresceu porque ele se multiplicou. Então nós estamos vendo a palavra Ravá, que significa crescimento numérico ou multiplicador. Multiplicação, certo? Quando algo cresce multiplicando, nós vamos ver aí um crescimento numérico de multiplicação, tá bom? Quando nós vemos a palavra Samach, também é crescimento, já é algo que vai crescendo e brotando, vai se desenvolvendo. Então essa palavra é crescimento também, crescer, só que serve, por exemplo, para plantas, brotar, algo que é plantado e começa a se desenvolver. Olha só, desenvolver. Quando eu vejo alguém se desenvolvendo, algo que está brotando, ele em si próprio não gera outro, mas ele mesmo está brotando, como uma planta. É samar, ela cresceu o cabelo, pronto, você usa samar. E Gadal já se refere à estatura, algo que fica maior, algo grande. Então é crescer em tamanho, certo? O menino crescia, Gadal, né? Cohen Gadol, um sacerdote maior, aí também significa alguém que tem mais autoridade, alguém que tem mais conhecimento, também se usa Gadal, um sumo sacerdote, algo que é reconhecido como maioral. Então, olha só, e em todas essas dimensões, tanto Ravá, Samar e Gadal, nós precisamos crescer. Nós precisamos, logicamente, crescer em multiplicação, em frutificação. Quando nós nos multiplicamos, é sinônimo que estamos crescendo. Coisas que fazemos, precisamos multiplicar. E isso acontece na nossa vida espiritual. Por exemplo, a minha vida espiritual de frutificação. Você sabe que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade. Sempre falo sobre isso. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, quando eu multiplico essa ação de frutificar, eu estou crescendo no Ravá, estou me multiplicando. Quando, por exemplo, eu tive crescimento espiritual, maturidade, e agora conquistei minha família, meus vizinhos, minha parentela, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, aí se refere a crescimento Ravá. Então, uma pessoa espiritual, ela precisa crescer e se multiplicar. E aí vai, nós vamos multiplicando tanta coisa. Quando o Senhor me alcança e me abençoa, e eu estou multiplicando em finanças, multiplicando coisas que eu faço, multiplicando em prosperidade. Pronto, aí está a palavra Ravá. Isso é necessário para que se veja que a ação na minha vida é próspera, é abençoada. Eu preciso viver esse Ravá. Temos também o Samar, quando é algo que
começa a nascer do chão e começa a brotar como uma planta. Aí se refere a quando eu estou crescendo em si como pessoa, crescendo em si como pessoa, quando eu estou me aprimorando, quando eu estou me aperfeiçoando. A palavra do Senhor fala muito sobre isso, de se aperfeiçoar, quando eu estou me completando, quando eu vou me edificando. Nós vamos ler passagens preciosas e vamos analisá-las porque são fundamentais para que a gente possa entender como crescer, como crescer. Sempre as pessoas me perguntam, Natanael, como crescer? Pastores me perguntam, como fazer crescer a igreja? Como fazer crescer isso? As pessoas querem saber o segredo de como fazer crescer, mas também precisamos atentar para aquilo que impede crescer. E nós temos que fazer a lista também das coisas que impedem o crescimento, as coisas que impedem o desenvolvimento, as coisas que atacam a planta quando ela cresce. Você sabe que uma planta, por exemplo, para que haja samar, broto e cresça, ela precisa de água, dos nutrientes da terra e ao mesmo tempo o sol, algo muito fundamental. Sol, água e a terra, pronto. E ela vai crescer. Agora, se eu impeço essa planta de ter sol, luz solar, se eu impeço a planta de ter água, ela vai vir a morrer. Então, há coisas que eu posso fazer que impedem a minha vida de brotar, de crescer nesse samar. Eu creio que você me entende. E também o gadol. Aqui gadol é um crescimento espiritual, se refere a tamanho, mas também na vida espiritual de autoridade. Uma vida espiritual no Gadal é uma vida que tem autoridade. Quando eu cresci espiritualmente, eu tenho conhecimento, eu tenho estrutura, eu tenho unção, eu tenho um chamado, eu sou chamado agora estruturado para um ministério, tenho capacidade para ensinar, tenho capacidade para poder testificar, tenho capacidade para ser um ministro do Senhor, e aí vai o chamado ao apostolado, que é o missionário, o profético, o evangelístico, o pastoreio, e também o ensino da palavra do Senhor, que seria o mestre, quando eu sou chamado à diaconia para servir. E são posições do gadal, do crescimento espiritual, porque não podemos acreditar e dar confiança a alguém que é neófito. O próprio Paulo sempre diz que não pode ser neófito aquele que ministra. Por quê? Porque ele, ensoberbecendo-se, cairá na condenação de Satanás. Então, pelo amor de Deus, o crescimento, né? Aqui tamanho não é somente estatura física, mas no mundo espiritual significa uma pessoa que alcançou uma estatura de alguém que tem peso, alguém que tem compromisso, alguém que já não é mais uma criança, um bebê espiritual, mas é alguém que cresceu, que tem autoridade. Meu Deus do céu, isso é muito fundamental. E eu vejo quanta gente hoje irresponsável que nunca leu e conheceu as Escrituras de uma forma profunda, mal leu, às vezes nem leu a Bíblia, nem conhece as estruturas das sagradas letras até o Apocalipse, ou do Gênesis ao Apocalipse, e essas pessoas não conhecem, querem ensinar, querem se tornar maiorais, ministros na igreja do Senhor, na grei do Senhor, e às vezes não estão preparados para isso, e vem condenação, vem ataques do inimigo. Então, o despreparo, a desestrutura, logicamente, está em relação a esse gadal. Isso é muito, muito importante. Então, nós precisamos analisar essas três palavras para que possamos entender o que é crescimento espiritual.